dia, paz seja convosco. Estamos aqui mais uma vez neste domingo para darmos continuidade ao estudo dos livros históricos. Hoje nós vamos estar aprendendo um pouco mais sobre o livro de Ruth. Este livro foi escrito aproximadamente de 1210 a.C. a 1030 a.C. Ele possui 4 capítulos e 85 versículos. O Talmud e a tradição judaica, eles sugerem que o livro de Ruth foi escrito por Samuel, mas nós entendemos que este livro é inspirado por Deus. A história relata o acontecimento no período de Juízes, ou seja, entre Josué e até o reinado de Israel, no período do rei Saul. E nessa época teve muita fome naquela região. E ali morava uma família em que o pai chamava Elimeleque e a mãe Noemi. E também eles tinham 2 filhos. Em meio a essa fome e a tanta escassez naquela região, essa família resolve sair dali à procura de um outro lugar para sobreviver, em que eles pudessem produzir, alimentar-se para realmente sobreviver, porque até então moravam num lugar que a fome era devastadora. A partir de agora, vamos conhecer uma história linda, uma história de amor, de um drama familiar e uma reconciliação e a provisão do Senhor. Eles partiram em direção à região de Moabe. Moabe ficava localizada ao longo da margem oriental do Mar Morto, atualmente a Jordânia. A religião predominante ali era a poligamia e a idolatria. Chegando àquela terra, eles fixaram residência e começaram a viver e trabalhar naquele lugar. Com o passar do tempo, o esposo de Noemi veio a falecer. O tempo passou, os filhos de Noemi, juntamente com ela, trabalhavam naquele lugar. E ela se empenhava em sustentar a sua família. Logo em seguida, esses filhos vieram a casar-se com mulheres moabitas. Os filhos de Noemi chamavam Lamon, Malom e Quilom. Então o nome deles eram Malom e Quilom. E ficaram ali quase 10 anos. Quando tudo parecia estar bem, os 2 filhos de Noemi vieram a falecer. Em meio a tanta tristeza, a tanto desespero, Noemi começou a se sentir triste, sozinha, desamparada, e ela, juntamente com as suas 2 noras, resolve sair daquele lugar e voltar para a cidade de Belém, em Judá, porque ela ouviu falar que ali o Deus de Israel tinha visitado o seu povo e lhe dava-lhes pão. E em meio a tantas lágrimas durante o percurso para Belém, Noemi, no meio do caminho, ela chama suas 2 noras e diz para elas: voltem para a casa dos seus pais. Eu não tenho nada para oferecer. Perdi tudo que eu tinha. Perdi meu esposo, meus filhos. Eu não tenho bens, não tenho família, não tenho como gerar filhos para casar com vocês. Voltem, vão viver sua vida. Assim, olha só o que Noemi diz para aquelas moças. Assim como o Deus de Israel me abençoou a minha família, meus filhos e meu esposo, assim como vocês cuidaram deles e cuidaram de mim, Deus vai ser bondoso com cada uma de vocês. Logo em seguida, a nora dela, a órfã, ela volta para a sua família, ela volta para seus deuses. Porém, Ruth nega deixar a sogra sozinha. Vamos dar uma lida no capítulo 1:16. Você que está em casa com a sua Bíblia, abra aí, por favor. Vamos ver o que está relatando aqui. E disse, porém, Ruth:
Não me insistes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Meus queridos, neste momento, Noemi, ela abre seu coração. Ela entrega e aceita o Deus de Israel como seu Deus. Neste momento, foi um encontro, um reencontro de Noemi com Deus. E Noemi teve uma outra atitude de amor. Ela não deixou a sua sogra, ela não abandonou a sua sogra. A sua sogra estava sozinha, mas em nenhum momento Noemi pensou em deixá-la. Aí que está a diferença, meus queridos. Neste momento, por Noemi ter tido essa atitude de amor, de reconciliação com o Senhor, a vida dela, a partir daquele momento, seria transformada. Noemi e Ruth seguem em direção a Belém, no princípio das colheitas. Chegando à cidade, pessoas vieram a recebê-las. E umas diziam assim: esta é Noemi? E Noemi dizia: não, eu não sou mais Noemi. Não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Triste, revoltada, angustiada, Noemi se sentia amargurada. Em determinado momento, Ruth resolve sair para procurar alimentos para ela e para sua sogra. A Ruth fica sabendo, meus queridos, que existia naquela época um homem chamado Boaz. Ele era muito rico e tinha um campo que produzia muito cereal. E ela resolve ir até aquele lugar para poder colher algumas espigas de milho para levar para casa, para alimentar tanto ela quanto a sogra. Ruth resolve ir, ela chega naquele campo, está lá colhendo aquelas espigas no chão, porque os empregados do patrão naquela época colhiam as espigas de milho e algumas caíam no chão, justamente para aquelas pessoas necessitadas colherem. Então Ruth estava ali colhendo aquelas espigas de milho. De longe, Boaz vê Ruth e ele chama seu empregado e começa a indagá-lo: quem é aquela moça? Quem é aquela senhora que está ali colhendo aquele cereal no chão? O funcionário de Boaz começa a relatar a história de Ruth para ele. Começa a falar que Ruth era mulher viúva, perdeu o marido, perdeu o sogro, perdeu o cunhado e só morava com a sogra. E que ela, em meio a tantos problemas, ela ainda continuava cuidando da sogra. Meus queridos, essa atitude de Ruth, de amor, um amor incondicional, tocou profundamente o coração de Boaz. Ruth colheu o alimento que ela precisava e foi embora para casa. Quando ela chegou em casa, a sua sogra Noemi veio recebê-la com muita alegria, porque via que Ruth estava trazendo alimentos em uma quantidade muito grande. E Noemi começa a indagar Ruth, a perguntá-la: onde você conseguiu esses alimentos? Você trabalhou? Como você conseguiu? E mais uma vez, Ruth relata para a sogra tudo o que havia acontecido. Que Boaz, um homem rico, tinha liberado para ela poder estar pegando aqueles alimentos. Então, Noemi, ela já tinha ouvido falar de Boaz. Boaz era um parente bem distante dela. Naquele momento, meus queridos, a Noemi, ela começa a planejar algo para tocar profundamente no coração de Boaz, para que ele pudesse ter os seus olhos voltados para Noemi. E assim aconteceu. A sogra de Ruth orientou ela como ela deveria agir. No outro dia, Ruth volta para o campo de novo. Volta para fazer novas colheitas. E desta maneira, de longe, ela lá colhendo os milhos,
Boaz pede para chamá-la e ela vai até Boaz. Eles conversam, enfim, Boaz pede a Ruth em casamento. Meus queridos, uma história muito linda, uma história de amor, de drama familiar, de uma reconciliação e de uma provisão de Deus. Talvez você esteja vivendo, assim como Ruth, pode ter vivido uma tempestade, que tudo tem dado errado, talvez na sua vida, na vida de algum familiar, mas eu quero te dizer nesta manhã, Deus não esquece dos seus filhos. Deus está no controle de todas as situações. Talvez você está em casa tão angustiada em meio a essa pandemia, preocupada, abatida, com a alma ferida, angustiada, mas eu quero te dizer, Deus é contigo. Em um determinado momento, a Ruth ela se revolta contra Deus, por achar que tudo que estava acontecendo é porque Deus queria castigá-la. Mas quando o Senhor quer mudar a vida de alguém, Ele move situações, Ele toca no coração de pessoas, Ele usa pessoas para nos abençoar. E assim aconteceu com a vida daquelas mulheres. Meus queridos, nós podemos entender que este livro de Ruth, ele quer nos dizer que este livro, os acontecimentos que tem aqui, o conteúdo é exatamente o contrário, o contraste do livro de Juízes. Veja bem, Juízes fala de guerras e contendas, mas o livro de Ruth fala de amor, fala de amizade. O livro de Juízes, o juízo de Deus está nos mostrando que a nação de Israel, punindo a nação de Israel por causa da loucura do seu pecado. E no livro de Ruth estamos encontrando que o amor e a virtude estão sendo recompensados por Deus. Outro fato curioso é que em uma sociedade dominada pelos homens, os personagens principal dessa história são duas mulheres que desafiam a crise e agiram com a fé na providência divina de Deus. Ruth, de uma mulher gentia que se casa com um judeu. E meus queridos, eu quero dizer mais ainda. Através da vida da Ruth, a Ruth, ela foi bisavó de Davi. Nós podemos entender que em meio a essa história toda, a essa situação toda, dessa linhagem, podemos afirmar que assim, bem distante, veio Jesus Cristo. O Cristo que ia salvar a nossa humanidade, que veio para salvar a nossa humanidade. Então não desista do Senhor. Não desista dos propósitos do Senhor na sua vida. Pegue, meus queridos, a partir de hoje, essa situação toda que aconteceu com Ruth, pega de modelo para a sua vida, que eu creio que em nome de Jesus, a sua vida será restaurada. Pega os exemplos dessas duas mulheres, que lutou, que teve fé, que foi perseverante e que a vida delas mudaram. Eu quero te desejar que neste domingo, você tenha um domingo abençoado em nome de Jesus. E que a providência do Senhor seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família. E que Deus te abençoe poderosamente. E quero te agradecer por você estar assistindo este vídeo. E quero convidar você também para que no próximo domingo, em nome de Jesus, nós estejamos aqui juntos de novo, aprendendo mais sobre os livros históricos da Bíblia. Um grande abraço e que Deus te abençoe.